Chegou a hora de atualizar a linha Galaxy A e, como de costume, a Samsung começou pelo Galaxy A16 5G, o modelo básico da empresa que se destaca por ter o maior número de atualizações da categoria. Em um mercado que está ficando cada vez mais competitivo, será que esse smartphone aqui tem potencial para bater de frente com os outros modelos básicos das marcas? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo que eu achei dele no vídeo de hoje. Eu analisei a fundo. E para quem quiser pegar o A16 5G, tem links na descrição. Outra dica para economizar é ficar de olho no nosso grupo de ofertas. Esse é um celular que é lançado caro e que vai baixando de preço com o tempo. E a gente sempre avisa vocês no grupo de ofertas do Telegram ou do WhatsApp quando a promoção tá boa. Então dá uma olhada por lá e agora vamos para a análise. O design do Galaxy A16 basicamente não mudou ano a ano. Ele continua de plástico, com laterais retas e essa espécie de ilha com salto na região dos botões de volume e energia. Junto com esse último também está o leitor de digitais. As câmeras seguem aquele padrão de farol que você já viu em vários celulares da Samsung. A tampa não tem degrau e basicamente o layout geral é o mesmo. Isso mostra que provavelmente teremos a linha A de 2025 também seguindo o mesmo padrão. Só que eu tenho uma má notícia, para quem comprava os celulares mais básicos da Samsung para ter entrada de fones de ouvido, bem, ela não está mais por aqui. Enquanto que em modelos internacionais também vinha um adaptador de USB-C para essa entrada, aqui no Brasil não temos nada disso na caixa. Além disso, a saída de áudio mono é facilmente tampada e a bandeja de chips é híbrida, ou seja, você vai precisar escolher entre duas linhas de operadora ou o uso do cartão microSD para expandir a memória, mais um cartão SIM. Outro ponto onde o celular avançou, mas avançou pouco, foi na tela. A maior mudança que temos por aqui está no painel Super AMOLED, que passou de 6.5 para 6.7 polegadas. Ele continua com 90 Hz de taxa de atualização, os mesmos 800 nits de brilho da geração anterior e também a mesma resolução Full HD+, com um corte de gota para abrigar a lente frontal. As bordas foram reduzidas e com isso você tem uma melhora geral da tela. A Samsung também está mexendo pouco nos seus produtos, o que pode ser bom para a empresa manter os preços competitivos. No entanto, para quem reclama que elas não estão inovando, isso daí pode ser um péssimo sinal, porque a mudança realmente foi pequena. Na minha experiência, esse brilho de 800 nits é bom para utilizar dentro de casa, mas quando você está embaixo de um sol forte, ele não aguenta tão bem. Eu me vi obrigado, por exemplo, a fechar as cortinas algumas vezes para bloquear a parte dessa luz enquanto testava o A16, tanto pela falta de brilho do aparelho como pelo excesso de reflexo do smartphone. O ponto é que nenhum outro concorrente está fazendo muito melhor do que ele na faixa de preço que eu espero que ele chegue, que é algo perto ali dos R$800. Esse painel mostra que é barato por ser reflexivo e acumular muitas marcas de dedo, além de ter uma resposta um pouco abaixo do esperado. A Samsung está elevando o nível de processamento dos aparelhos mais básicos. No entanto, isso parece significar o uso de peças com qualidade um pouquinho menor. No Galaxy A15 5G eu não senti esses atrasos, principalmente nos jogos, mas aqui foi perceptível em toda a interface. Realmente a tela não está acompanhando tão bem. Como eu não vi mais ninguém reclamando disso, pode ser um problema da minha unidade em específico. Outro ponto bem importante desse celular é a sua bateria. E eu senti que ele está gastando um pouco mais do que o modelo do ano passado, até porque ele tem 0.2 polegadas também a mais. O tanque de 5.000 mAh é o mesmo que vem sendo utilizado nos últimos anos. Eu sei que em 2025 alguns celulares terão isso um pouco maior, mas é o esperado para um equipamento de entrada. O que acontece é que ele vem com um carregamento de 25 watts. Com relação ao seu gasto energético, durante os meus testes, o smartphone drenou 19% por hora de Wild Rift e 13% de Asphalt Legends. No uso mais normal, com YouTube, Chrome e gravação em 1080p, que é o máximo que ele suporta, ele até que foi bem, 7%, 12% e 12% nessa mesma ordem. O uso de navegador e redes sociais, no entanto, foi mais alto, mas nos outros dois testes ele meio que está na média dos concorrentes e também dos seus antecessores, como o A14 5G, que tinha o mesmo processador, e o Galaxy A15 5G. O grande porém aqui é o tempo que esse cara passa na tomada, graças ao carregador de 15 watts que vem na caixa. Foram 2 horas e 40 minutos esperando ele ir de 0 a 100%. Com 1 hora no carregador, o smartphone ainda não tinha atingido nem os 50% de carga. Mas a razão de eu ter falado da bateria antes de falar do processador é que, na minha opinião, esse pode ser o grande vilão aqui.
Sim, o SoC é um dos principais pontos que impacta na duração da bateria, juntamente com a tela. Ele aumentou o tamanho do painel e reaproveitou o Exynos 1330, sim, o mesmo do Galaxy A14 5G que volta aqui, mas agora com 6 anos de atualização. O problema é que 2 anos depois, as coisas não estão tão boas como lá em 2022. Como eu disse, o celular apresenta um pouco de engasgo e lentidão na execução de algumas tarefas mais básicas. No armazenamento, ele começa com 128 GB, porém a memória RAM começa em 4, o que eu já começo a considerar pouco para um sistema Android, principalmente com a One UI da Samsung, que é bem completa, mas também bem pesada. Os jogos também sofreram um pouco com esse SoC aqui, se limitando à menor resolução possível, muitas vezes para conseguir rodar sem quedas de quadro. Além disso, o tempo do download dos mesmos foi bem longo. A maioria dos usuários e até mesmo a Samsung parecem não se importar tanto com isso, mas num tempo em que os games mobile exigem tantos downloads gigantes, seria bom ter um modem mais rápido para melhorar a velocidade de download e upload do smartphone. Para quem está curioso para saber sobre benchmarks, o modelo com Exynos está batendo quase 440 mil pontos no AnTuTu, enquanto que no Geekbench os números estão 969 pontos no single core e 1937 no multicore. Isso quer dizer que ele é melhor do que o MediaTek 6600 Plus do modelo anterior, mas é exatamente igual ao do modelo A14. Como eu disse, esse é realmente um processador para você jogar no nível mais básico, e para conseguir utilizar com 120 Hz você pode sentir alguns engasgos. A minha dica é você conseguir mudar a tela para 60 Hz ou até mesmo pegar a versão de 8 GB de memória RAM, que pode dar um respiro melhor para esse celular, principalmente se você espera ficar com ele pelos 6 anos que ele vai ter de atualização. Antes da gente continuar, eu quero dar 2 dicas para você economizar em qualquer produto na internet. A primeira é dar uma olhada nos nossos grupos de oferta do Telegram e do WhatsApp, tem link aqui embaixo. Todos os dias nós fazemos uma curadoria do que tem de cupom e de promoção rolando. Tem também o comparador Escolha Segura, nossa extensão para computador ou aplicativo Android, onde você compara preços, testa cupons automaticamente e ainda cria alertas. O link dessas 2 ferramentas está aqui embaixo, agora deixa eu continuar. Agora, mesmo falando de um telefone mais básico, uma coisa inegável é que a Samsung conseguiu manter o nível de qualidade das suas câmeras para todos os smartphones da empresa. Claro que, se eu colocar as fotos do Galaxy A16 do lado de um S24, você vai perceber um monte de coisa que esse telefone mais simples precisa corrigir, como a distorção na câmera ultra-angular ou mesmo o pós-processamento da lente principal. Mas assim, a qualidade que a gente tem por aqui, pensando num celular de entrada, é superior ao dos concorrentes. E, por sinal, eu nem falei de quanto que a gente tem de resolução por aqui. A Samsung não mudou as especificações, então temos uma lente principal de 50 megapixels, uma de 5 megapixels ultra angular e finalmente uma de 2 megapixels para macro. No sensor frontal continuamos com 13 megapixels, que é um nível bem bom e com um pós-processamento também bem legal. O que nós teremos de diferente então entre as câmeras do A15 e o A16 é justamente o processamento feito por esse SoC, que vai ter um ISP ou um Image Signal Processor diferente. Então cada um vai fazer de uma forma. Nos resultados que eu tenho aqui em mãos e que eu estou mostrando para vocês, eu sinto que as fotos com a lente principal estão excelentes para um celular que deve ficar abaixo dos R$1.000 em alguns meses. Mas a falta de resolução da lente, principalmente da Ultra Wide, faz com que você não tenha um resultado tão legal. Já a macro continua ruim, 2 megapixels fazem com que ela tenha uma qualidade baixa, o que já é esperado para esse tipo de lente, mas, de novo, nenhum concorrente traz nada melhor do que isso. Na frontal, eu gosto do resultado, no entanto, eu senti que o tom quente das fotos dá um ar de imagens mais antigas. Porém, essa câmera ela acaba absorvendo bastante as cores predominantes do ambiente, com o balanço de branco errando algumas vezes. Por isso, tenha em mente de que é necessário um pouco mais de paciência na hora de fazer fotos com um smartphone de entrada. Você pode editar isso posteriormente, e isso é uma indicação minha, porque a qualidade é boa. É só o balanço de branco que às vezes dá uma errada. Então beleza, temos um celular com um desempenho ok, com uma tela que está maior, com um corpo com IP54 mais resistente e com mais anos de atualização do que qualquer outro equipamento. O quanto é justo pagar por ele? E bem, eu vou falar o seguinte, não dá para pagar o preço de lançamento, a marca geralmente vai trazer ele muito mais caro. No momento que estamos gravando esse vídeo, ele tá mais de R$1.500, tá quase ali saindo para R$1.300, mas ainda não é uma faixa interessante. Isso porque o A15 5G tá bem mais barato, na casa dos R$850, e essa é justamente a expectativa para o Galaxy A16 em alguns meses. Se ele bater ali abaixo dos 900, já faz mais
mais sentido pegar o modelo mais novo, porque você vai ter esse número de atualizações maior, enquanto em todo o resto vai ser basicamente a mesma coisa. No fim, após testar o A16 5G, o que dá para falar é que ele manteve basicamente tudo que já fazia e adicionou alguns pontos interessantes, como IP54, a tela maior e também a parte das atualizações. Isso faz com que ele possa valer um pouco mais do que os outros, e quando comparamos a câmera dele com os principais concorrentes, dá para perceber que a Samsung continua levando a melhor. Ele vai ser então um celular bastante competitivo nesses próximos meses, mas tem que chegar no preço que a gente já comentou. Com isso eu quero levantar a questão, para vocês é importante ter atualizações maiores de software por mais tempo? Comenta aqui embaixo, não esquece do like, claro, dos links do celular que estão aqui, e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais, tchau, tchau!